Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para dar uma palavrinha com aqueles brasileiros que já estudam a língua russa. São alunos que estudam a língua russa há um tempão, mas que têm a sensação de que não saem do lugar. Isso já aconteceu com você? É muito comum, pessoal. E olha que são pessoas que já aprenderam inglês, já sabem, por exemplo, francês, italiano. Geralmente quem vai para a língua russa, né? Russo não é a primeira língua estrangeira que alguém vai aprender. Já aconteceu, já tive aluno assim, que a primeira língua que quis aprender, né? Primeira língua estrangeira foi o russo, mas geralmente são pessoas que, cara, têm maior nível intelectual já, sabe, assim, gosta de estudar e tudo, e aí vão atrás de desafios maiores como o russo, né, e aí acontece uma frustração, né, e pensa, poxa, mas eu aprendi inglês, aprendi francês, por que eu não estou saindo do lugar aqui com a língua russa, né, muito comum, pessoal. A questão é a seguinte, a língua russa, ela faz um caminho diferente de aprendizado, pessoal, do que os outros idiomas que a gente aprendeu. Pois é. Enquanto quando a gente aprendeu lá inglês, as aulas eram em inglês, né, desde o comecinho e tudo, às vezes a gente nem conhecia a voz, né, da nossa professora de inglês falando português, né, a gente sempre tinha as aulas ali no idioma estrangeiro. Em russo, pessoal, na minha opinião, é uma enorme perda de tempo você já fazer as aulas todas em russo, desde o comecinho, sabe por quê? O obstáculo linguístico vai ser enorme. Porque tem tanta coisa para você aprender em russo na parte gramatical, de estrutura, que a mulher vai estar te explicando aquilo ali em russo, você não vai estar entendendo, né? Ah, mas está ouvindo o idioma. Beleza, escuta música, escuta rádio, né? Vai escutar um filme. Agora, para aprender mesmo o que é uma declinação, por exemplo, como são os verbos em língua russa, como que eles se articulam, cara, alguém tem que te explicar isso em belíssimo português, tá? Muito mais rápido, pessoal. Porque você entendendo todas essas estruturas, sobretudo declinação, que costuma ser um pesadelo, né, para quem estuda russo. Entendeu como funciona, para que serve, bonitinho, a lógica, aí sim. Aí você parte para as aulas totalmente em russo, mas no começo, uma perda de tempo. E ó, falo isso por experiência própria, né? Vocês sabem que sou brasileira como vocês, também fiz esse caminho, né? Tive muitos professores, passei por muitos métodos, tinha essa sensação também. Como resolver? Vamos então lá, como resolver? Primeira dica, pessoal, aulas em português, tá? Com um bom professor, um professor didático. Geralmente, a gente pensa sempre que o nativo, né? Ele vai ser melhor para ensinar o idioma. Eu mudei muito a minha opinião em relação a isso, porque eu também achava. Depois que a minha melhor professora de francês foi uma brasileira, o meu melhor professor de inglês também foi um brasileiro, e a minha melhor professora de russo foi uma brasileira, aí realmente eu comecei a ver que não era uma verdade absoluta essa coisa de fazer aula com o nativo no começo. Claro que na conversação sim, né, gente? Na conversação é imbatível, você tá falando um cara lá, a língua dele, da terra dele, os costumes dele, né? Então, ele vai te passar, na aula de conversação, muitas nuances interessantes culturais que um brasileiro não vai conseguir. Agora, meu amigo, para te explicar essa gramática, um brasileiro com didática é imbatível. E assim, para falar russo de verdade, você tem que entender uma declinação direito, de verdade. E a declinação é cheia de detalhe. Não é difícil, pessoal, mas é cheia de detalhe. Então tem que parar para estudar, não tem jeito, né? Então é isso. Eu aconselho você, então, a escolher um bom professor, fazer aulas em português, escolher um bom método, sabe? E ir direto na gramática. Pega a gramática russa e divide da seguinte forma. A primeira coisa que você vai estudar vai ser o caso nominativo. O que é caso nominativo? É sem declinar, as palavras sem declinar. Então você vai entender o que é um substantivo, o que é um adjetivo, direitinho, tá? Como que faz um plural, assim, bem basicão. Os verbos em russo, que é a coisa mais fácil do mundo, gente. Verbos que geralmente é super difícil em outros idiomas, né? Em russo é incrivelmente fácil, tá? Verbos, não tô falando de verbos de movimento, verbos normais, assim, facinho. Não tem aquele trem de tempo verbal, modo verbal que tem em português e francês, sabe? Então é de boa. Então, você vai, primeiramente, não pensar em declinação. Você vai aprender as palavras como elas são. O que é um substantivo, o que é um adjetivo. Você tem que saber a diferença de substantivo e adjetivo, assim, bem. Porque em russo, você vai saber isso pelo finalzinho da palavra. É ali, tá? Depois que você souber direitinho isso, que é o tal do caso nominativo, aí você começa a declinar. Aí você faz um curso só de prepositivo, tá? Um curso mesmo, só de prepositivo, focado só no prepositivo. Depois, meu conselho, vai para o acusativo, faz um curso só de acusativo. Depois do acusativo, dativo. Depois do dativo, genitivo. Depois do genitivo, instrumental. Estudou todas as declinações separadas, minha gente, você vai começar a juntar elas aos poucos, tá? E porque você vai ter dado atenção exclusiva para cada uma. Você vai ter passado um pente fino em cada uma. Quando você estava estudando prepositivo, era só prepositivo.
tá? Isso para nossa cabeça brasileira, para nossa mentalidade, funciona muito mais, tá bom? Então, é assim que vai ser. Aí, depois que você aprendeu as declinações, que está feliz da sua vida, aí você vai estudar os verbos de movimento. Pois é, verbos de movimento como ir em russo, minha gente, tem um tanto de ir em russo. Se eu falar para vocês que tem bem uns 500 formas de falar isso, acredita? Ir, tipo ir, eu vou, né? O russo tem muitos detalhes nisso daí, e que não é difícil também. Por que as pessoas não aprendem? Cara, porque o povo mistura, gente, estudar verbo de movimento, que já é cheio de detalhezinho, com declinação, que tem mais detalhezinho ainda. Então fica parecendo difícil. Uma coisa que é fácil fica parecendo difícil, porque muito detalhe junto acaba ficando, né, mais complicado. Mas se você estudar separadinho, dá muito certo. Aí você vai estudar verbos de movimento também com um bom professor, que vai te explicar direitinho tudo. Passou o verbo de movimento, você vai estudar aspectos verbais, que é super interessante, muito legal. É porque, assim, a gente em português utiliza tempos e modos verbais, né? A gente fala, por exemplo, eu li, eu lia, eu estava lendo, eu lerei. O russo, ele vai trabalhar com uma coisa super diferente, galera, chamada aspectos verbais. São pares verbais, pois é. Tem 2 verbos para russo em tudo, 2 verbos ler, 2 verbos falar. E cada um vai ter uma função. Eu amo essa parte, é muito legal. E aí você já está no final, hein? Aí depois disso você vai para a parte final, que é o último conteúdozinho gramatical, que são os particípios ativos e passivos. Eu tinha muito medo dessa parte do russo, porque eu pensava, caramba, tá lá no final, deve ser bizarro, né? Deve ser diferente. Imagina, você está estudando russo, aí você olha assim, né? Com muito medo, você olha lá o final do livro. O que tem no final do russo, né? Aí tinha lá, particípios ativos e passivos. Fácil pra caramba também, tá bom? Muito, muito legal. Você viu, então, que eu passei um percurso para vocês. A gente pega a gramática russa, divide em temas e você vai juntando aos poucos, tá? Então, não pega 2 temas complicados para estudar de uma vez, não. Cara, isso pode funcionar lá para eles, né? Para os nativos que estudam dessa forma. Para a gente que é brasileiro, para a gente funciona muito mais dividir bonitinho, tá bem? Passada o que eu chamo de estudo da gramática, que na verdade nem é estudo da gramática, é um estudo da estrutura do russo, aí sim, galera, vamos começar a escrever, fazer redação, começar a tentar falar, que é juntar todos esses detalhes, né? Falar em russo não é difícil. Se você tem essa base, se você passou por cada gavetinha, sabe? Por cada compartimento direitinho, aí quando você for falar, você vai puxando esses entendimentos, entendeu? Então é isso, pessoal. E aí você vai para as outras habilidades, entende? Então todas as habilidades de um idioma são importantes. A escuta, a fala, a leitura, a conversação, é tudo importante. Só que em relação à língua russa, a minha experiência como aluna e como professora todos esses anos mostrou que funciona mais fazer primeiro a habilidade da gramática e depois juntar as outras. Pois é, parece contraintuitivo, mas é o que funciona. Os resultados estão aí. Eu sou uma prova viva desse resultado, né? Vocês sabem, eu fiz mestrado, fiz doutorado na Rússia, meu mestrado em Direito, meu doutorado em Direito, meu mestrado em Letras. Abri uma escola de russo, já ensinei esse idioma para várias pessoas, e esses meus alunos passaram pelo crivo de uma prova de proficiência, que é a prova do TRKI, então eles foram avaliados pela própria Rússia, e sempre com muito sucesso. A nossa escola tem 100% de aprovação no TRKI. Então, hoje eu tenho certeza absoluta e confiança que esse é um caminho que funciona para os brasileiros. Então, eu estou aqui para te encorajar. Se você gosta do russo, e geralmente quem vai para a língua russa tem até um sonho, sabe? De aprender a língua russa por algum motivo pessoal, profissional, de realização mesmo, sabe? Não desiste, não. Eu sei que é fácil desistir porque os métodos são muito ruins, né? Parecem muito complicados, mas a língua não é. Aí fica dando essa impressão de que o russo é difícil e não é. Tá bom? É só você acertar no método direitinho. Desejo muita sorte para vocês. Espero que tenha sido esse bate-papo aqui um incentivo, tá bom? Para você que quer aprender a língua russa, não desistir, apenas ajuste as velas deste barco, tá? Ajuste o método que você está usando. Um beijo grande e conta sempre aqui comigo.